No trabalho de hoje, iremos falar sobre o livro Alice no País das Maravilhas. O grupo é composto pela Ana Júlia, a Heloíse, a Giovana, a Gabriela, a Rafaela e a Sara. Lewis Carroll foi o nome artístico de Charles Dodson, escritor inglês que também era matemático, poeta e fotógrafo. Ele nasceu em 27 de janeiro de 1832 e faleceu em 14 de janeiro de 1898, na Inglaterra. Trabalhou como professor em Oxford. Carroll ficou famoso principalmente por suas histórias infantis, cheias de fantasia, lógica e humor. Sua obra mais conhecida é Alice no País das Maravilhas, de 1865, que conta a aventura de Alice em um mundo mágico, com personagens excêntricos. Mais tarde, escreveu a continuação, Através do Espelho e o que Alice encontrou por lá, de 1871. Outras obras importantes são o poema A Caça ao Snark, de 1876, e o livro, em 2 volumes, Sylvie e Bruno, 1889 e 1893. Além da literatura, Carroll também escreveu trabalhos de matemática e lógica. Ele é lembrado até hoje como um dos autores mais importantes da literatura infantil e do gênero nonsense, que mistura humor e imaginação sem limite. Sobre o resumo da obra, a história começa quando Alice, uma menina curiosa e sonhadora, vê um coelho branco apressado passar correndo com um relógio. Intrigada, ela o segue e cai em uma toca, sendo transportada para um mundo mágico e sem lógica aparente, o País das Maravilhas. Nesse lugar, Alice enfrenta várias situações estranhas. Ela cresce e encolhe após beber poções e comer pedaços de bolo, conversa com animais que falam e encontram figuras excêntricas, como o gato sorridente, que aparece e desaparece com um sorriso, e o chapeleiro maluco, que participa de um eterno chá da tarde com a lebre de março. No decorrer da aventura, Alice também vai parar no jardim da Rainha de Copas, uma figura autoritária e temperamental, famosa por mandar cortar a cabeça de quem a desagra. Apesar do medo, Alice se mantém firme. No final, durante o julgamento confuso organizado pela Rainha de Copas, Alice recupera sua confiança e percebe que tudo era um sonho quando acorda no mundo real, refletindo sobre a importância da imaginação e das descobertas da infância. Agora eu vou falar sobre as críticas sociais na obra Alice no País das Maravilhas. Quando a gente pensa nessa obra, nesse livro, parece só uma história infantil cheia de fantasia. Mas, na verdade, Lewis Carroll usou o absurdo e o humor para criticar a sociedade dele. A Rainha de Copas, por exemplo, sempre mandando cortar a cabeça de todo mundo, mostra como o poder pode ser autoritário e sem lógica. O Chapeleiro Maluco e a Lebre de Março vivem presos num chá eterno, que é uma forma de ironizar como o trabalho e o tempo podem virar uma rotina sem sentido. Até a jornada da própria Alice tem um lado simbólico. Ela representa o crescimento, a passagem da infância para a vida adulta e como a gente vai sendo obrigado a seguir regras que nem sempre fazem sentido. Outro ponto interessante é que a crítica à educação da época, em vários momentos os personagens recitam poemas ou lições de forma distorcida, mostrando como aprender mecanicamente não garante compreensão. Então, por trás das cenas engraçadas e confusas, Carol mostra que a sociedade real pode ser tão estranha quanto o País das Maravilhas, e nos faz pensar se não estamos aceitando normas só porque alguém disse que deve ser assim. E é justamente essa mistura de fantasia e crítica que faz a obra ser tão atual. Mesmo escrita no século XIX, Alice no País das Maravilhas continua fazendo sentido hoje, porque a gente ainda vive em meio a regras, padrões e autoridades que muitas vezes parecem tão arbitrários quanto os do mundo da Alice. A leitura nos provoca a pensar: até que ponto questionamos aquilo que nos é imposto ou simplesmente seguimos o fluxo sem perceber? Talvez o País das Maravilhas não seja tão distante assim do nosso dia a dia. Dia a dia. A obra Alice nos Países das Maravilhas, ela, apesar de ter sido publicada em 1865, muito antes do movimento surrealista surgir, ela é frequentemente considerada um pré-surrealismo, porque ela apresenta várias características que esse movimento artístico ele começou a explorar no século XX. O surrealismo ele foi iniciado oficialmente
na década de 1920, e ele buscava romper com a lógica racional e trazer à arte aquilo que parecia vir do inconsciente e dos sonhos. E quando a gente pensa em Alice nos Países das Maravilhas, é exatamente isso que a gente vê. Uma menina que cai em um buraco e passa a viver situações que não obedecem às regras do mundo real, mas sim à lógica dos sonhos. Um exemplo é a cena que Alice ela cresce e diminui de tamanho após beber uma porção ou comer um pedaço de bolo. Essa transformação ilógica, ela lembra muito as obras de Salvador Dalí, como A Persistência da Memória, de 1931, em que os relógios começam a derreter e desafiam a lógica do tempo. E assim como o corpo da Alice se distorce, o Dalí ele também distorce essa realidade cotidiana e a lógica racional. Outro paralelo pode ser feito com o gato, que aparece e desaparece, deixando apenas um sorriso no ar. Essa criatura fantástica, ela lembra de figuras híbridas e impossíveis de Salvador Dalí, como o elefante das cegonhas, em que os animais eles têm pernas alongadas e reais. Além disso, os personagens de Alice eles seguem uma lógica própria e quase absurda, como o chapeleiro maluco que está preso em um chá eterno. Isso lembra obras como O Filho do Homem, de René Magritte, em que o homem de terno tem o rosto escondido por uma maçã. Essa cena aparentemente comum causa um estranhamento e ele desafia nossa percepção do que é real. Por fim, a gente tem no próprio fluxo de narrativa da Alice assemelhado a um sonho. E ela muda de cenário abruptamente, ela encontra personagens inusitados e vive situações muito desconexas. Assim como O Castelo dos Pirineus, de René Magritte, onde uma rocha flutua sobre o mar sem nenhuma explicação aparente. Portanto, mesmo não sendo uma obra surrealista, Alice no País das Maravilhas ela acaba antecipando vários desses elementos que o movimento iria valorizar, que é a lógica dos sonhos, as imagens impossíveis e a subversão da realidade. E por isso a gente pode dizer que a obra da Alice ela vai abrir caminho para o surrealista. E mais tarde tem uma forma visual e artística desse mesmo universo de estranhamento e imaginação. O livro de Alice no País das Maravilhas. Ele pode se relacionar com duas obras bem conhecidas. A primeira é O Pequeno Príncipe e a segunda, O Mágico de Oz. As três histórias têm algo em comum. Elas apresentam protagonistas que são crianças ou jovens e que vivem experiências em mundos diferentes do comum. A Alice cai na toca do coelho e vai parar em um outro país, cheio de criaturas estranhas. O Pequeno Príncipe viaja de planeta em planeta, conhecendo personagens simbólicos, e a Dorothy é levada por um ciclone até a Terra de Oz, onde também encontra figuras marcantes. Em todas essas histórias, a viagem para o mundo fantástico não é apenas uma aventura, mas também uma forma de aprendizado. Alice questiona quem ela é. O Pequeno Príncipe descobre o valor do amor e da amizade, e a Dorothy entende a importância do lar e das pessoas que ela ama. Além disso, todos eles encontram personagens que representam qualidades humanas, como o espantalho, que queria inteligência, o homem de lata, que buscava um coração, e o leão, que desejava coragem, que se conectam às reflexões do Pequeno Príncipe sobre os adultos e até as conversas sem lógica de Alice, que mostra como o mundo pode ser confuso. Então, dá sim para dizer que essas três obras, cada uma do seu jeito, usam a fantasia e a imaginação para trazer lições profundas sobre identidade, amizade, valores e o sentido da vida. Elas nos fazem pensar não só como crianças, mas também como adultos que ainda têm muito a aprender. Alice no País das Maravilhas é um livro cheio de mistérios e curiosidades que vão além da sua própria história. O que pouca gente sabe é que o manuscrito original não se chamava assim. Carroll o batizou de As Aventuras de Alice Subterrâneo e só depois, ao ser publicado oficialmente, ganhou o título que conhecemos hoje. Outra curiosidade é que as primeiras ilustrações não foram feitas pelo famoso artista John Tenniel, mas pelo próprio autor, que também tinha talento para desenhar.
Além disso, muitos personagens foram inspirados em jogos de cartas e de tabuleiro, que ele costumava jogar, o que explica a presença tão marcante da Rainha de Copas e outras figuras do baralho. Já sobre Carroll, ele era muito mais do que escritor. Ele foi professor de matemática em Oxford, ele escreveu livros acadêmicos de lógica e álgebra e ainda inventou vários quebra-cabeças que até hoje servem como exercícios de raciocínio. Apesar de toda essa vida acadêmica, ele também era um apaixonado por fotografia e se tornou um dos primeiros fotógrafos amadores reconhecidos na Inglaterra. O mais curioso é que, mesmo tímido e com gagueira, Carroll tinha uma facilidade enorme em se expressar entre crianças. Foi justamente nesse espaço lúdico que nasceram muitas de suas histórias, mostrando como sua imaginação não tinha limite.